Esta pandemia teve efeitos devastadores em muitas famílias. Será para muitos a única refeição quente do dia. São milhares que não conseguem pagar despesas básicas, comida, água, luz ou renda da casa. Na verdade, são cada vez mais as famílias aqui da região do Algarve que dependem deste apoio. O projeto começou por ajudar menos de 1000 portugueses. 4 anos depois, paga a medicação a 16 mil doentes. Mobilizemos o país, mobilizemos todos os recursos que o país tem, independentemente do local onde estão, e pensemos acima de tudo e só nas pessoas. A Comunidade Vida e Paz é uma instituição particular de solidariedade social que tem como missão ir ao encontro e acolher pessoas em condição de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a reconstruir o seu projeto de vida através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção. Para tal, contamos com a existência de equipas profissionais e voluntárias de rua que prestam diariamente apoio nas diferentes necessidades e que distribuem uma ceia pelas pessoas em situação de sem-abrigo. A distribuição desta ceia tem como principal objetivo o estabelecimento de uma relação de confiança e de proximidade que permita às nossas equipas motivar estas pessoas para uma efetiva saída da rua e para uma mudança do seu sentido de vida. A pandemia Covid-19 afetou praticamente todos os serviços e todas as respostas da comunidade Vida e Paz. No entanto, o facto de nos termos conseguido reorganizar e reajustar os nossos serviços e até as nossas próprias equipas de uma forma relativamente célere permitiu que conseguíssemos intervir o mais adequadamente possível, independentemente de todas as incertezas e do desconhecimento da doença em si. No início da pandemia fomos, durante um certo período de tempo, a única instituição que manteve o seu apoio na rua. Muitas outras instituições ficaram mesmo sem voluntários e, portanto, tiveram que encerrar os seus serviços. Felizmente a comunidade conseguiu manter todas as suas respostas, conseguimos assegurar o número de voluntários necessários para manter os nossos serviços na rua. E, portanto, conseguimos sempre ir ao encontro das pessoas em situação de sem-abrigo, distribuindo as habituais ceias e também equipamentos de proteção individual. O número de pessoas que apoiávamos na rua aumentou significativamente. Se numa altura normal apoiávamos cerca de 430 pessoas, no pico da pandemia passámos a apoiar 800. Estas pessoas que procuravam os nossos serviços não eram apenas pessoas que se encontravam numa situação de sem-abrigo, eram também pessoas que, devido à pandemia, perderam os seus empregos e que ficaram numa situação de maior vulnerabilidade social e que, por isso, precisavam do apoio de instituições como a comunidade. Neste momento, o número de casos de pessoas infectadas tem vindo a aumentar e com a chegada do inverno e da gripe prevemos que de facto esse número aumente muito mais e, portanto, estamos a tentar assegurar todos os serviços, à semelhança do que foi feito em março. Iremos assumir o compromisso de continuar a prestar apoio às pessoas em situação de sem-abrigo e de não as abandonar. No entanto, é importante e apelamos aqui também à participação de todos e à ajuda de todos. Poderão ajudar a comunidade Vida e Paz não só através da prática de voluntariado nos nossos serviços, mas também através de doações, quer através de bens, roupas, agasalhos, como também através de donativos monetários. Estes donativos serão úteis para nós conseguirmos adquirir alimentos e também equipamentos de proteção individual. Mas, como referi, com a chegada do frio, vamos certamente necessitar de agasalhos, de mantas, cobertores, roupas para distribuirmos também nas ruas e, portanto, apelo aqui uma vez mais à participação de todos. Quem nos quiser ajudar poderá fazê-lo desta forma. O
Convidas é a ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Os idosos são um dos grupos mais afetados com esta pandemia e nesta altura, principalmente, não só estão mais sozinhos, como não podem receber as visitas da sua família e como também não podem ter o tão importante contacto humano. O objetivo do projeto é não só ajudar os idosos neste momento e tratá-los com toda a dignidade que eles têm, mas também ajudar no combate à solidão e estar com eles. Muito concretamente, fazemos tudo aquilo que um auxiliar pode fazer e ajudamos-los, aprendemos a fazer todas essas tarefas, mas também levamos um bocadinho uma companhia nova e jovem a estas pessoas que também estão mais sozinhas neste momento. Damos tudo nós em troca do bem-estar de outras pessoas, numa situação complicada. O papel do voluntário no lar é fazer tudo o que for preciso, por isso o voluntário acaba por fazer de tudo um pouco, desde fazer companhia, ajudar nas refeições, jogar jogos, jogar às cartas, fazer pinturas. Servir muitos jantares, dar muitos banhinhos e, acima de tudo, sair de lá muito feliz. E pronto, muitas amizades, muitos contactos, muitas histórias que ficam para a vida. Acima de tudo, sair muito feliz. Os nossos voluntários têm uma formação técnica e uma formação psicológica antes de irem para o terreno, para garantir que vão com toda a informação que precisam para poder ajudar com a maior segurança e conhecimento. Nós podemos dividir os desafios nos desafios do projeto Convidas e nos desafios essencialmente dos voluntários. Para o projeto, o grande desafio é conseguir que os voluntários não tenham medo não só do vírus, mas essencialmente de eles próprios poderem ser um risco para aquelas pessoas que vão ajudar. E depois, o desafio enquanto voluntário é mesmo este de conseguir balançar este voluntariado com a nossa vida, porque nós continuamos a estudar, continuamos a trabalhar e, portanto, é conseguir encontrar aqui este equilíbrio. Eu acho que a mensagem principal é combater, ir de frente, de caras com os nossos medos, porque os nossos medos não significam nada. Quando estamos defrontados com isto, não significa nada. O que nós podemos ajudar e as nossas conquistas são muito mais fortes do que as coisas que nós temos medo. Neste momento estamos a precisar de voluntários para irem diretamente para o terreno, dar assistência às instituições durante uma semana e estamos também a precisar de voluntários de logística que ficam nas suas casas, mas dão-nos apoio em tarefas do dia-a-dia, como o transporte de materiais, o transporte de voluntários, a realização de telefonemas, entre outras coisas que serão precisas no momento. Já contamos com 14 instituições, 20 missões, 170 voluntários no terreno e mais de 800 idosos ajudados. E já tivemos vários voluntários a fazer mais do que uma missão. É uma grande oportunidade de termos um papel na luta contra esta pandemia e é um papel muito gratificante. Inscreve-te em portugalconvidas.com e acredita que a tua ajuda vai mesmo fazer toda a diferença. Convidas, combateremos o Covid. O confinamento desta pandemia obrigou-nos a ver o mundo com outros olhos, a olhar para o lado e ver melhor o outro. Obrigou-nos a dar o melhor de nós e a abraçar causas solidárias. E o Banco Alimentar do Porto tem sentido esse abraço. Sentimos o abraço de imensos voluntários que se juntaram a nós, permitindo inovar, chegar a mais pessoas e concretizar projetos que pareciam impossíveis. Permitindo ter as portas abertas, servir mais e servir melhor. Na ausência da campanha de recolha de alimentos em supermercados, inventamos novas formas de angariar alimentos. Arregaçamos as mangas e, com a generosidade dos mais de 400 voluntários, chegamos a todo lado. Angariamos nas empresas, nos movimentos da sociedade civil, nas comunidades religiosas, nas escolas, nas famílias. Sentimos o calor da mão que se estende para partilhar. Sentimos o abraço que anima, pois cada vez mais pessoas abraçam a nossa causa. Abraça tu também a nossa causa. Ajuda-nos a fazer mais e melhor na luta contra o desperdício alimentar e no combate à fome. Deixamos-te um convite. Partilha o Natal com o Banco Alimentar do Porto. Está atento. E não te esqueças,
faz um gosto nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Boa noite, meu nome é Mariana Neto e pertenço à Cnicas. Hoje estamos aqui no Amor Perfeito para perceber como é que se adaptaram à situação da Covid-19 e o que é que tiveram de alterar. Surgiu em 2012, em agosto de 2012, quando se juntaram algumas pessoas para vir distribuir comida pelo centro do Porto. Atualmente estamos aqui neste espaço cedido pela Câmara do Porto há cerca de 5 anos. Fazemos distribuição à quinta-feira a partir das 21 horas, todas as quintas-feiras. Então, nós distribuímos um kit alimentar para o dia seguinte e distribuímos uma refeição que neste momento estão a levar para casa e uma sopa. Nesse kit, para o dia seguinte, juntamos 1 litro de leite, um pacote de bolacha Maria, um iogurte, uma peça de fruta, uma garrafa de água, bolos e pão. Portanto, e damos também um kit para as crianças, um bocadinho melhor, digamos, leva cereais ou pode levar também uma maçã de fiambre, pronto, tudo aquilo que a gente puder conseguir arranjar para as crianças é melhor. Isto é basicamente o que nós fazemos. Estávamos numa reunião quando saiu o decreto que ia haver confinamento geral a nível do país e nós, como estamos num espaço público cedido pela Câmara, que portanto também fechou, fomos obrigados a suspender as noites de partilha. Conseguimos avisar alguns elementos que vêm cá sempre fazer a refeição e pedimos também aos seguranças deste parque para avisarem as pessoas que na quinta-feira costumam vir cá e de repente não ia haver portanto, noite de partilha. Tivemos assim ainda há 2 meses, mais ou menos. De 13 de março a 8 de maio. Fizemos a próxima partilha no dia 8 de maio. Portanto, tivemos o abril, digamos, o abril e parte de maio, mês e meio. Mês e meio, sim. E, portanto, a partir daí achamos que já havia algumas condições para reunir, porque também as pessoas necessitavam desta refeição. Havia também pessoas que estavam a ir a outros centros comer e, portanto, estava a haver um volume enorme de pessoas e eles não estavam a conseguir gerir e achávamos que era a altura importante para voltar ao ativo. Falamos com vários elementos, havia elementos disponíveis para começar a fazer as noites de partilha e pronto, retomamos, foi de uma forma diferente. Em vez de eles comerem aqui, como era habitual, fazemos aqui a preparação de tudo e depois eles levam a refeição completa em taças próprias e que adaptamos também por causa desta situação atual. E eles, portanto, não podem comer aqui porque não nos permitem e, portanto, levam para casa ou para onde eles estão neste momento a pernoitar. Se preocupam. Umas pessoas se preocupam-se e vêm, arriscam um bocadinho, outras não podem arriscar porque têm crianças em casa ou bebês, ou então têm alguma patologia que nos deixa fora. E nós pensamos e achamos que vamos ver. O tempo veio. Por isso, desde que retomamos, nunca mais paramos. Estamos sempre a avisar, vem outros, mas nunca falhamos. E da outra parte, as pessoas continuaram a ouvir, vieram mais, sentiram que houve alguma diferença? Assim, começaram a vir menos porque depois mais pessoas começam a passar a palavra, não é? As pessoas ao passar, como nós tínhamos parado cerca de 2 meses, as pessoas deixaram de se habituar, portanto abriu outro relativamente perto, que entre aspas estávamos a dividir as pessoas que depois acabavam por vir aqui também. E depois, as pessoas com quem nós temos colaborado ao longo deste tempo começam a passar a palavra e trouxeram outras pessoas que nunca vinham. E as que vinham começaram a vir outra vez, ao fim e ao cabo, e pronto. E agora estamos com mais pessoas, aumentamos sempre as pessoas. Temos ajudado toda a gente, temos preocupação sempre de estarem todos de máscara, a ninguém, pronto, para minimizarmos um bocado os riscos, desinfetamos as mãos, e além de não terem animais que pararam, ou têm aquelas pessoas que vêm com os animais no carrinho, não podem dar animais, não podem fumar. Tentamos ter um bocadinho mais de distanciamento social, mas humanamente também não é muito possível, porque senão como pessoas lá fora. Mas temos algumas preocupações com as pessoas. Sim, em casos de segurança, eu acho que tem a segurança das duas partes. Nós estamos com a nossa proteção e as pessoas que aqui vêm
decorrer também estão a utilizar a proteção de comida. Eu acho que o voluntariado e nós ajudarmos estas pessoas é necessário, ainda mais neste tempo de pandemia, porque ainda há mais pessoas que perderam rendimentos e até empregos. E eu acho que, assim, eu adoro fazer voluntariado, já é a terceira vez que estou a fazer auxílio e acho que muda a nossa vida das pessoas que nós estamos a ajudar e muda ainda mais a nossa vida da maneira que nós olhamos para o mundo. Acho que as pessoas têm muito receio neste momento de vir ajudar. Conheço várias pessoas próximas que não se sentem à vontade para fazer o voluntariado presencial. É assim, no meu ver, as pessoas estão com medo, acho que não deveriam, porque acho que uma proteção de vida nós conseguimos sempre nos proteger a nós, proteger as pessoas que estão à nossa volta e venham ajudar, porque é sempre bom. Se as pessoas têm respeitado as normas, se quem já vinha estava habituado à vossa dinâmica, se aceitou bem esta mudança ou se houve resistência de alguma forma? Em termos de mudanças para eles, até é mais fácil neste momento, porque eles tinham de dar 3 voltas à fila para vir buscar a primeira sopa, depois comida, depois o kit. Neste momento só têm de vir dar uma volta, vão buscar logo tudo, então por isso para eles é mais fácil. As normas mais que mantemos é as máscaras, eles têm imposto, distanciamento social, como já disse, é um bocado difícil, mas de resto eles têm se portado lindamente. E os vossos alimentos são modelados pelas pastelarias ou assim? A minha questão era se também as pastelarias estão a passar por uma fase um bocadinho mais complicada, se vocês sentiram que têm tido menos quantidade, menos ajuda. Sim, nós tínhamos imensos bolos, imenso pão, não dávamos. Neste momento também outras pastelarias que deixaram de dar, outras pastelarias que começaram a dar menos, porque também fazem menos quantidade, então sobra-lhes menos. E houve menos doações também em grandes empresas também nos davam grandes quantidades, também algumas dessas empresas deixaram de dar. E nesse aspecto temos menos doações. Foram as maiores dificuldades nesta nova realidade e, de forma pessoal, o que é que continua a trazer aqui todas as quintas-feiras? Eu vou começar pela última então. Continuar a trazer aqui é mesmo aquela vontade mesmo de ajudar. Eu sei que há pessoas que necessitam de ajuda e essa é a maior vontade que existe. Não só a mim, como todos os colegas. Relativamente à outra questão, eu acho que a maior dificuldade que se encontra neste momento é mesmo fazer a gestão quer da pessoa e fazer a gestão dos bens que nós conseguimos arranjar, porque na realidade estão a ser menos e nós temos que arranjar forma de os ter também para toda a gente. Portanto, as pessoas que chegam aqui, todas elas levam tudo que nós quisermos. Tem que ser assim. A ReFood Foz de Ouro é um núcleo que entrega a ReFood for Good Associação e é uma organização sem fins lucrativos que atua a nível social. Os voluntários que entregam à associação procedem à recolha de excedentes alimentares nos variados parceiros que trabalham connosco, as chamadas fontes de alimentos, que são hotéis, restaurantes, supermercados, etc. E posteriormente esses alimentos são distribuídos a famílias carenciadas a nível alimentar, mas também famílias que muitas das vezes se encontram numa situação de grave vulnerabilidade social. Num mundo onde 1/3 da comida que produzimos é desperdiçada e onde 1 em 9 pessoas passam fome, a ReFood acaba por ser um projeto essencial e pertinente, pois não só lutamos para combater este desperdício e alimentar quem mais necessita, mas também temos um impacto positivo a nível ambiental e acabamos também por sensibilizar as nossas comunidades para este problema que enfrentamos diariamente. Nosso objetivo é eliminar o desperdício alimentar e a fome, envolvendo toda a comunidade nesta causa comum. É que, de momento, uma das nossas maiores dificuldades é a falta de fontes de alimentos, pois infelizmente desde que a pandemia começou, que a área da restauração saiu um pouco afetada, mas claro que isso também acaba por ter um lado positivo, que é a diminuição do desperdício alimentar, só que infelizmente não será pelas melhores razões.
Outras das nossas maiores dificuldades é também a nossa capacidade de dar resposta às necessidades alimentares que têm surgido com o aumento das famílias a precisar de ajuda. No entanto, eu diria que esse desafio não é só a nível aqui da ReFood da Foz do Douro, mas sim a nível de todas as ReFoods e não só. De momento nós estamos a precisar de doações de numerário para que possamos fazer face às nossas despesas correntes e operacionais, como água, luz, gasolina e despesas em material de desinfecção e limpeza. Estamos também a precisar de doações de bens não perecíveis para que possamos garantir dentro do possível o sustento às nossas famílias, e podem ver os itens que estamos a precisar na nossa página do Instagram e do Facebook ou entrar em contacto connosco. Estamos também a precisar de doações de embalagens descartáveis, de refeição principal e de sopa, para que possamos preparar as refeições dos nossos beneficiários e entregar, minimizando assim o risco de contágio. Estamos também a precisar de doações de material de proteção individual, como luvas descartáveis e gel desinfetante para mãos. Estamos também a precisar de gel desinfetante para superfícies e também de doações de quadros brancos magnéticos, para que possamos escrever informações sobre as nossas famílias e assim afixá-las na parede, para que todos os voluntários possam ter acesso à informação na hora em que estão a preparar os menus das nossas famílias. E é isso. A Associação Cura Mais é uma associação de voluntariado farmacêutico que desenvolve projetos de educação e promoção para a saúde, no âmbito da responsabilidade social. Atualmente, sediada na cidade do Porto, foi fundada em outubro de 2015 por estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. É constituída por uma equipa multidisciplinar, onde estudantes de diferentes áreas de formação unem esforços com o objetivo de intervir civicamente para o desenvolvimento da comunidade que os rodeia. A promoção do acesso aos cuidados de saúde por populações carenciadas constitui um dos pilares da Associação Cura Mais. Através de um conjunto de parcerias e apoios, procuramos garantir que cidadãos em condições socioeconómicas mais debilitadas são indivíduos mais informados e com uma maior qualidade de vida. Para além disso, acreditamos que a promoção do contacto entre gerações, da partilha de experiências e o contacto com diferentes realidades será fundamental para o desenvolvimento pessoal, académico e profissional de todos aqueles que integram esta equipa. Há 5 anos, 2 estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto encontravam-se a estagiar na farmácia comunitária, o que lhes permitiu perceber a realidade envolvente. Depararam-se com várias pessoas que não tinham possibilidades de levantar toda a medicação de que necessitavam, e foi dessa forma que decidiram ajudar. Surgiu então a Associação Cura Mais, com o seu projeto piloto, o Porto com Mais Saúde. O projeto Porto com Mais Saúde pretende garantir que todos os cidadãos que padeçam de doenças crónicas têm acesso à medicação sujeita à receita médica de que necessitam, independentemente da sua condição social ou económica. Foi implementado em março de 2016, na zona histórica da cidade invicta, nomeadamente na freguesia da Vitória, e no seu primeiro ano de atividade auxiliou mais de 60 agregados familiares carenciados e conta atualmente com a colaboração de 6 farmácias portuenses. Neste projeto, os nossos voluntários têm turnos nas nossas farmácias parceiras, nas quais, além de campanhas temáticas, dão a conhecer a Associação Cura Mais, tentando angariar fundos para o pagamento de medicamentos sujeitos à receita médica aos nossos beneficiários. Os beneficiários são pessoas referenciadas por uma IPSS parceira, cujos rendimentos não lhe permitem o acesso à medicação para as suas doenças crónicas. Posteriormente, foi também lançado o projeto Polimedicação Mais Segura, que pretende garantir a correta adesão à terapêutica e o responsável uso do medicamento entre a população mais envelhecida da cidade invicta. O projeto constitui 2 vertentes: os lares e sessões de informação, onde são expostos temas relevantes, como algumas doenças mais prevalentes, e o uso responsável do medicamento a idosos, funcionários de lares, centros de dia e cuidadores informais em contexto de proximidade e partilha de conhecimentos. E também tem a parte dos domicílios, em parceria com entidades externas, onde os nossos voluntários vão mesmo à casa das pessoas, referenciadas pelas associações parceiras, e fazem um levantamento da medicação que o utente toma, veem como está organizada, se adere ou não à terapêutica, fazendo a leitura também de parâmetros
bioquímicos e, por último, mas não menos importante, a companhia aos utentes isolados. Este projeto surge então como objetivo de diminuir os efeitos secundários de certos medicamentos sentidos por estes doentes, diminuir também o número de hospitalizações, de reinternamentos e aumentar a eficácia e segurança dos seus tratamentos. Recentemente decidimos aumentar a abrangência deste projeto, o projeto Polimedicação Mais Segura, a outra cidade. E por isso, em breve, vamos conseguir também mudar vidas na cidade de Coimbra. Por último, surgiu a Geração Saudável, que é um projeto de promoção e educação para a saúde nas escolas, da secção regional do Sul e regiões autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, que se encontra dinamizado no norte do país pela Associação Cura Mais. Visa educar e estimular os jovens e as crianças do 2º e 3º ciclos para a importância da prevenção na saúde, da adoção de estilos de vida saudáveis e de alertar para certas patologias associadas a estilo de vida menos ativos. Tudo isto através de formações, mais uma vez ministrada por voluntários, com formação específica para tal. A Associação Cura Mais, apenas com 5 anos, já mudou muitas vidas. Atualmente, apoiamos 75 pessoas com o projeto Porto com Mais Saúde. No que concerne ao projeto Polimedicação Mais Segura, já chegámos a cerca de 300 pessoas. Durante as nossas 31 sessões de informações e durante as 12 visitas ao domicílio que já fizemos. Na Geração Saudável, e contabilizando apenas a zona norte do país, no ano letivo 2019-2020 atingimos 2.537 alunos e 160 professores. A Associação Cura Mais já tem um grande impacto, mas não é apenas no público-alvo dos nossos projetos. A Associação também tem impacto na vida dos nossos voluntários. Atualmente temos 124 voluntários ativos. São eles que dão a força à Associação e sem eles a Associação não existia nem crescia como tem feito até aos dias de hoje. São 3 projetos diferentes entre si, mas que espelham o sentimento de ser Cura Mais, que espelham a vontade de fazer mais e melhor em prol da saúde de todos. Como sabem, a Associação Cura Mais prima pelo contacto entre pessoas e em todos os projetos da nossa associação há tato, carinho e proximidade. De facto, é difícil levar a cabo um objetivo sem utilizar as ferramentas para o construir. Ou seja, como é que vamos continuar a fazer a diferença? Como é que vamos continuar a melhorar constantemente a vida dos nossos beneficiários sem termos os meios para tal? Vamos ter que nos adaptar e que nos reinventar, como todos fizeram e estão a fazer neste momento. Contudo, e fazendo o paralelismo ao medicamento, podemos aproveitar certos efeitos secundários para atingir o nosso objetivo. E com isto, todas as medidas de segurança e distanciamento aplicadas, a Associação Cura Mais quer continuar a mudar vidas. Primamos pela segurança quer dos nossos beneficiários, quer dos nossos voluntários, e por isso estamos a tentar arranjar todos os equipamentos de proteção individual possíveis para não pararmos, acima de tudo, de ajudar quem precisa de nós. Podes encontrar informação de como nos ajudar no nosso site ou nas nossas redes sociais. Nós acreditamos que um gesto pode mudar uma vida. E tu, acreditas? Vamos todos ficar bem, é a frase que mais se tem ouvido nestes últimos tempos tão difíceis. Estamos a passar por um momento em que todos nós temos de nos adaptar a esta nova realidade, mas ninguém melhor que vocês sabe que nesta vida se passa por muitas adversidades. Apesar de ser difícil pensar positivo neste momento, tudo voltará a ser como era. O segredo é acreditar que, quando tudo isto passar, vão poder abraçar a liberdade, as pessoas de quem gostam, com todo um novo significado. Por enquanto, têm sempre uns aos outros. E assim que possível, também nós estaremos aí para alegrar o vosso dia e para vocês alegrarem o nosso. Saibam que, quando puderem receber visitas, vão ser cobertos de amor e afeto por todos. Sempre que vos visitamos, deixam-nos o sorriso no rosto e um pedacinho de coração um bocado mais cheio. E não há um único dia em que a imagem de nos reunirmos não nos passe pelo pensamento. Recordem-se dos bons momentos que aí passamos e sejam fortes para ultrapassarmos isto e podermos estar todos juntos outra vez com as nossas atividades.
Somos fortes e vamos conseguir ultrapassar esta adversidade com a determinação e vontade que tão bem nos caracterizam. Haveremos de voltar aos dias de abraços e partilha, mas para já, mantemos as memórias dos dias bons que nos aquecem o coração. Esse tempo deu para parar e recordar os momentos tão felizes que tivemos, os gestos tão bonitos que partilhamos e as vidas que mudamos. E nunca se esqueçam que no fim da tempestade vem a bonança. Estes dias não têm sido fáceis, porém, nós sabemos e acreditamos que a vossa coragem é inabalável. Não a percam, não a deixem desvanecer, porque é dessa coragem que precisamos. A nossa missão e motivação sempre foi a ideia de poder fazer diferença com pequenos gestos. E esse lema torna-se principalmente importante numa altura em que vivemos numa total incerteza do dia da manhã. Uma espera ansiosa e difícil pela qual passamos para poder ver de novo cada um de vós. Ficamos com a esperança de que um dia nos voltaremos a abraçar e a rir juntos. Os tempos que se vivem são difíceis, mas a vida ensina-nos que com força e vontade de vencer, somos capazes de ver a luz ao fundo do túnel. Nunca percam a esperança. Em breve, tudo isto vai passar. As coisas boas continuam aqui e é essas que nos temos de agarrar para conseguirmos passar essa fase menos boa. Apesar de isolados, nunca estarão verdadeiramente sozinhos, porque vos levamos nossos pensamentos e corações todos os dias. Juntos somos mais fortes e é juntos que iremos ultrapassar esta situação. Temos que ter força e acreditar que estes tempos difíceis vão passar. Nunca se esqueçam de tudo que já viveram. Isto é só mais uma história para poderem contar depois. A vida é feita de obstáculos e superações. E esta é só mais uma luta a enfrentar, em que a vitória será o nosso reencontro. Nunca nos esqueçamos da importância de acreditar que, em comunidade, seremos sempre capazes de fazer mais e melhor. Que nestes dias cinzentos nunca vos falta esperança. A certeza de que são lembrados diariamente por todos nós e que ansiamos o dia de poder regressar à vossa companhia. E mais importante que tudo, de boa saúde. Não se preocupem que os abraços às pessoas que mais gostam irão voltar. Sejam muito fortes e guerreiros. Mas com coragem e resiliência tudo passará. Que o arco-íris que aparecerá no final desta tempestade seja a possibilidade de estarmos todos juntos outra vez. Um grande beijinho e muita força. Muito bom dia, uma saudação amiga à Associação de Estudantes de Farmácia e uma obrigada pelo vosso interesse em conhecerem melhor o que é a economia social e o que é que a economia social pode fazer em época de Covid-19. E nada melhor do que um exemplo muito concreto da vossa área de estudo para realmente mostrar como é importante que a sociedade civil se organize para dar resposta a necessidades que são de natureza social, que incumbiriam em primeiro lugar ao Estado, mas que o Estado nem sempre tem capacidade para desenvolver tal a multiplicidade de matérias que ele é chamado a responder. E a economia social é uma área da economia diferente, quer da economia pública, quer da economia privada. A economia pública destina-se a ser desenvolvida, sendo desenvolvida pelo Estado, destina-se a servir os cidadãos na construção do que é o bem comum. A economia privada tem também e deve ter sempre uma vocação social, uma vez que a propriedade dos bens disponíveis no planeta, como bem se ensina na doutrina social da Igreja, têm um destino comum, eles deveriam ser partilhados de forma adequada por todos. Sabemos que infelizmente não é assim, mas cada vez mais também, à medida que as pessoas se capacitam e são capazes de ter uma análise crítica sobre o que se passa, elas são também umas pressionadoras no sentido que o capitalismo, que enveredou de uma primitiva visão mais social para uma visão mais predadora de remuneração do capital investido em detrimento daquilo que é o serviço à comunidade. Hoje em dia já há uma grande pressão nesse sentido, mas estamos longe de que essa seja a cultura dominante.
Portanto, a economia privada visa fundamentalmente o lucro. E há uma terceira modalidade de economia que não assenta em capital, com exceções, mas é um capital muito modesto, que é o caso das cooperativas, que também integram a família da economia social, mas são relativamente diferentes em relação às associações, de uma maneira geral, às fundações e misericórdias, que têm também uma natureza fundacional, mas pela sua vetustez, pela sua, digamos, até historicidade, porque é um movimento com mais de 500 anos no nosso país, que costumam ser abordadas pelo seu próprio nome, em vez de serem abordadas pela sua natureza jurídica, que é fundacional. Ora bem, estas entidades da economia social funcionam através de financiamento que é recolhido em fundos, e eles são utilizados na persecução das suas atividades, e não há lucros a distribuir por ninguém, até porque não há capital. Aquilo que é obrigatório para estas entidades, que são, pela sua natureza, não lucrativas, é que investam os resultados positivos que geram no aprofundamento das suas atividades. As associações que desenvolvem atuações na área da saúde, da segurança social e no chapéu do bem-estar em geral são, à partida, associações com reconhecido interesse público, na medida em que elas vão satisfazer necessidades que o Estado deveria satisfazer e não consegue, pelas razões que eu já referi. Insere-se neste contexto a Associação Dignitude, que foi fundada em Coimbra em 2015 e logo em maio de 2016 desenvolveu um programa que é o Programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento. Este programa já está em todos os distritos do país, regiões autónomas incluídas, tem uma enorme quantidade já de parceiros locais e neste mês, finais de outubro quase, que é a data em que nos encontramos, já ultrapassou os 17 mil beneficiários atendidos. Sucede que é exemplo do que aconteceu na altura dos incêndios, em que se verificaram necessidades imediatas não satisfeitas. No que se refere ao acesso aos medicamentos comparticipados, entendeu-se fazer um programa específico para essas áreas fustigadas pelos incêndios. Agora, com a pandemia Covid-19, nós entendemos também que era necessário atuar no sentido de acorrer às situações de emergência que também aconteceram. Muitas pessoas se viram privadas de um momento para o outro dos seus meios de sustento. Evidentemente que ficou em causa o acesso aos medicamentos naquela parte que o Estado não comparticipa e que tem que sair do bolso das pessoas. E então resolveu-se também montar o Fundo de Emergência ABEM, fundamentalmente com 4 fases ajustadas ao decorrer da pandemia e das necessidades que ela acarretou para as pessoas. E se numa primeira fase era preciso integrar como beneficiárias pessoas que de repente se viram sem qualquer rendimento, o programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, é um programa dirigido a famílias e não a pessoas individuais, portanto famílias inteiras que ficaram sem rendimentos, e em articulação com os nossos parceiros locais, sejam outras instituições de solidariedade social, sejam as farmácias, que também são nossas associadas, sejam os parceiros locais, designadamente autarquias, quer câmaras, quer juntas de freguesia, desenvolveu-se um programa novo que não segue as mesmas regras para a admissão dos beneficiários, porque as regras normais do programa normal dependem de uma condição de recursos,
e essa condição de recursos é analisada de acordo com os rendimentos do ano anterior. Neste caso, os rendimentos do ano anterior obviamente já não contavam, porque as pessoas que são abrangidas por este programa não conseguem ter esforço de poupança e, portanto, ficaram sem nada de um momento para o outro e era necessário acudir a essas pessoas nas suas necessidades em medicamentos para o controle de doenças crónicas ou agudas, prescritas por médico e comparticipadas pelo Estado. E, portanto, abriu-se um pouco, abriram-se essas regras no sentido de cobrir estas pessoas, sempre em articulação com os nossos parceiros. Este programa não articula diretamente com os beneficiários, apenas fornece os cartões que lhe permitem, com toda a dignidade e toda a descrição, enviar as receitas na farmácia. Quando chega o momento do pagamento, entregam esse cartão como se fosse um cartão multibanco, preservando completamente a sua dignidade, porque não têm que expor nada, sobretudo em estabelecimentos que são relativamente pequenos e onde quem está ao lado pode ouvir a nossa história de vida sem ter nenhuma necessidade de o fazer. A não ser se quiser ajudar, mas isso pode ajudar também em geral e não determinadas pessoas especificamente. Mas, como eu estava a dizer, houve essa primeira fase, depois houve uma segunda fase em que se percebeu que com o confinamento era em todo contraindicado que as pessoas se deslocassem, aquelas que recebem os medicamentos hospitalares, indo às farmácias hospitalares buscá-los, que essas pessoas são pessoas com fragilidades de saúde muito grandes, em confinamento nem sequer deviam sair de casa, e então montou-se uma rede em articulação com ordenantes médicos, os farmacêuticos e aí os hospitais, a que se chamou Operação Luz Verde, e com as farmácias, eu já disse, os farmacêuticos, em que as pessoas diziam se queriam receber esses medicamentos em casa ou na sua farmácia comunitária. E este fundo de emergência permitiu suportar esses custos. Foram entregues dezenas de milhares de embalagens e poupou-se 1 milhão de quilómetros de deslocação a estas pessoas. Muitas vezes nós não temos a noção da dimensão destes números. Relativamente também às outras fases deste programa, o permitir uma maior articulação entre o serviço que as farmácias comunitárias podem prestar e pessoas em situação de maior vulnerabilidade, e agora, numa quarta fase e em articulação com as câmaras municipais, apoiar no esforço de vacinação contra a gripe para tentar limitar a pressão que a coincidência entre a pandemia da Covid-19 e a epidemia da gripe, que costuma acontecer nesta época do ano, ou começar a acontecer nesta época do ano, evitasse o sufoco do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, atuar de uma forma preventiva. E a Associação de Ignitude, através deste Fundo de Emergência ABEM, está também a apoiar nesse esforço, suportando uma pequeníssima parte do custo de administração da vacina para que as pessoas possam realmente aceder a ela nas farmácias, evitando grandes concentrações nos centros de saúde que são também contraindicadas, como todos sabem. Ajuntamentos, neste momento, é de evitar. Aliás, aproveito, estou a falar com jovens para vos pedir para não se esquecerem que, se é certo que os jovens são menos fustigados pela pandemia, também é certo que não deixam de o ser, e ainda não sabemos nem conhecemos as consequências a prazo que uma infecção aparentemente tratada e curada pode ter no futuro, em termos de doenças autoimunes, toda uma série de aspectos e de consequências potencialmente graves que ainda a ciência não conseguiu apurar na sua plenitude. Portanto, cuidem de vós e cuidem dos outros, protegendo-se e, com isso, protegendo-vos a vós e aos outros todos, sejam os familiares, seja a comunidade em geral.
Ora bem, mas a conversa hoje era sobre economia social, como é que as instituições se reinventam, e é precisamente esta natureza especial das instituições de solidariedade social, nas quais se insere a Dignitude. E por maioria de razão este programa vem do acesso ao medicamento às pessoas sem recursos ou com poucos recursos, que não têm capacidade para pagar essa parte não comparticipada pelo Estado dos medicamentos, terem acesso a eles através da solidariedade coletiva, com toda a transparência na prestação de contas. Esse é um ponto de honra absoluto, e todos juntos, com a leveza, a plasticidade, a criatividade que estas organizações podem ter, porque são geridas por regras de direito privado que não são incompatíveis, aliás são compatíveis com a total transparência, que eu gosto sempre de sublinhar, porque é um ponto de honra para esta associação. São capazes de se reinventar e de se ajustar a necessidades que não precisam para isso de aprovação de leis, nem de aprovação de decretos-leis, nem nada, porque a nossa tomada de decisão é muito mais simples, é muito mais facilitada, e sobretudo como atuamos na base da generosidade e da solidariedade, é muito fácil que os órgãos dirigentes da associação, desde a sua Assembleia Geral, conselhos fiscais, direções, órgãos de gestão, o que quer que seja, todos convergem para esta ideia da necessidade de servir aos outros, porque se hoje nós não temos necessidade, amanhã podemos ter, e sobretudo isto que tem que ser inerente à nossa natureza humana, a capacidade de perceber os problemas dos outros e encontrar soluções. E nisso os portugueses e os portugueses são fantásticos, são criativos, são generosos, e a Associação Dignitude, felizmente, tem contado com a generosidade dos portugueses, dos seus associados, de muitos doadores anónimos, de muitas empresas que nos dão os seus donativos para este fundo de emergência, que nós pedimos sempre que seja permanentemente alimentado. Neste caso concreto, não sabemos quando nos veremos livres desta pandemia, e portanto saudar-vos, dizer que também contamos convosco. Sabemos que na vossa idade de recursos financeiros não abundam, mas abunda a generosidade e abunda a criatividade, e em ações de voluntariado podem também sempre colaborar connosco, porque nós também atuamos com redes de voluntários para chegar às pessoas em múltiplas das nossas atividades. As maiores felicidades para vós, e uma obrigada por terem querido conhecer melhor o que é a economia social e como é que funciona a Associação Dignitude e o seu programa ABAI, Rede Solidária do Medicamento. Não se esqueçam de visitar a nossa página www.abai.pt. Encontram lá tudo aquilo que eu não pude dizer no tempo que me deram para falar convosco. Primeiro, é uma prova de resistência. Temos que compreender que ainda falta muito tempo, falta muito trabalho para vencermos esta crise de saúde pública, e as farmácias e os farmacêuticos vão continuar na linha da frente para melhorar a resposta de saúde que as pessoas precisam, e quanto mais a pandemia avança, mais necessário vai ser o envolvimento das farmácias, porque a saturação do Serviço Nacional de Saúde vai crescendo, e há duas situações que emergem. Em primeiro lugar, a necessidade de encontrar fontes alternativas para acompanhar os doentes que não têm Covid, e noutra perspectiva também, nós percebermos que mesmo no âmbito da pandemia vão surgir desafios importantes. Temos agora a questão dos testes, o que é que os farmacêuticos, não só comunitários, mas também das áreas de análises clínicas e hospitais podem fazer neste âmbito. Temos a questão da preparação da vacina e da administração da vacina para o Covid. Temos a questão da renovação da terapêutica, porque nós sentimos que é cada vez mais necessária esta visão, e eu acho que vou emergir, até pela relação que se estabeleceu com os municípios,
com os cuidados primários, com os cuidados hospitalares, vão emergir desta situação novas oportunidades de afirmação da farmácia ao nível dos medicamentos hospitalares e no nível de uma maior intervenção de farmacêutica em ligação com os cuidados de saúde primários e com os hospitais em novos métodos, novas abordagens. Portanto, vai ser um tempo difícil, vai ser um tempo que vai exigir e vai continuar a exigir muito de nós e das nossas equipas, mas também acredito que vai ser um momento de grande afirmação da capacidade organizativa, da capacidade e da competência profissional do farmacêutico e que a farmácia e os farmacêuticos vão ser mais fortes desta pandemia. 3 variáveis. Primeiro, comunicação, muita comunicação para dizermos e mostrarmos aquilo que as pessoas veem quando circulam na rua, que as farmácias estão abertas, estão disponíveis, que garantem a continuidade do regular abastecimento de medicamentos e produtos de saúde, que foi possível manter a continuidade do serviço farmacêutico onde quer que ele existisse a nível nacional e, portanto, este tem sido o primeiro suporte com informação, com comunicação, para que toda a gente saiba isto e a importância da criação e o alargamento a nível nacional do número 1400. Em segundo lugar, a importância do suporte para que pudéssemos realmente continuar abertos, ou seja, para que cada um de nós pudesse ter a informação, a melhor informação, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista operacional, para ajudar as farmácias a funcionarem neste período difícil e complexo. Aliás, recordo que o trabalho feito pelas nossas equipas acabou por ser referência a nível mundial e traduzido por várias línguas no âmbito como manual de contingência e de suporte à intervenção farmacêutica. Terceira área, numa lógica de criação de novas oportunidades e novos desafios, já falámos genericamente sobre elas, designadamente o que foi possível fazer ao nível do apoio às pessoas que vivem com doenças dos medicamentos hospitalares, na vacinação contra a gripe, nesta preparação para o inverno, na capacitação das equipas para gerirmos melhor as doenças, as diferentes visões com que estamos a ser parados neste momento. O papel da ANF foi muito de um parceiro dos diferentes stakeholders, desde os políticos e institucionais até aos nossos parceiros da cadeia do medicamento e aos outros profissionais de saúde, e simultaneamente de suporte, quer comunicacional, quer em ferramentas, para ajudar as farmácias a estarem o melhor preparadas possível para este período de pandemia. Eu diria que esta é uma lição de vida e a primeira coisa que eu acredito que os farmacêuticos podem ter é aprenderem sobre o que foi feito e, acima de tudo, sobre o que não foi feito e o que não estávamos preparados para fazer. Eu acho que eu diria que os estudantes têm uma experiência, ou foram submetidos a uma experiência durante um período complexo, que é uma lição de vida que, não sendo positiva, vai ter impacto muito positivo na sua formação como pessoas e como profissionais. Eu diria que têm que aproveitar este conhecimento. Portanto, o papel e a forma como eu olho para isto é que nós queremos que estes estudantes, queremos que estas pessoas, novos farmacêuticos que vêm cheias de qualidade, cheias de energia, cheias de vontade, tenham um contributo ainda maior para a afirmação da farmácia. Se nós já somos reconhecidos pelas populações, pela competência do farmacêutico, pela capacidade das farmácias, nós queremos que esta gente que vai entrar venha com vontade de mudar o mundo, de nos ajudar a correr riscos e de preparar as farmácias para realmente se afirmarem como uma rede de cuidados de saúde mais valorizada pelas pessoas. E por isso nós precisamos de farmacêuticos competentes que queiram ser farmacêuticos comunitários, porque compreendam bem qual é a nossa função, que é de ver pessoas, de acompanhar pessoas, de gerir a sua doença, de gerir os seus medicamentos e que estejam preparados com a devida qualificação para correr riscos, para tomar decisões que a eles competem e que não são terceiros das outras profissões. E isso, eu diria que é o papel principal que eu vejo nesta nova geração e que neste período de pandemia sai reforçado. Nós nunca tivemos que tomar ou que correr tantos riscos como nos últimos 6 meses. Tomar decisões sobre decisões num curto período de tempo, sem grande informação. E isso é, como vos disse, uma experiência de vida e é fundamental que esta energia e que esta aprendizagem reforce o vosso conhecimento e, acima de tudo, vos prepare para este novo caminho que vai ser a vossa profissão e que venham cheios de força para mudar o mundo.
nós temos um problema conjuntural com a economia da farmácia que não está resolvido. E, portanto, que este período de pandemia não criou condições para resolver. Portanto, o nosso modelo económico e financeiro, o suporte base para que nós nos possamos realizar profissionalmente, é uma solução, ou é um problema que ainda não tem solução. E isso, nestes períodos de pandemia e nestes momentos de crise, agrava-se, não porque o impacto tenha sido demasiado grande no setor de farmácias, desta vez impactou-nos, mas significativamente, mas não com a mesma dimensão que outras crises, mas também não nos permitiu resolver esse problema. E isso depois está relacionado com o segundo problema que temos, que é como é que nós mantemos uma equipa motivada e conseguimos atrair para o setor de farmácias, para as farmácias comunitárias, os melhores farmacêuticos. Os melhores farmacêuticos comunitários. Não são os melhores farmacêuticos, porque há muitos bons farmacêuticos em todas as áreas, nos hospitais, na indústria farmacêutica, até em áreas não farmacêuticas, mas nós queremos ter os melhores farmacêuticos comunitários. Queremos que aqueles que se vêm para cá tenham a sua vocação clara e a sua capacidade clara. Para isso, nós temos que lhes dar outras condições de exercício, temos que lhes dar novos desafios profissionais e temos que lhes dar uma remuneração mais adequada. Enquanto não resolvemos o primeiro problema, não vamos conseguir resolver definitivamente o segundo. Portanto, estas são as duas questões que estão intrinsecamente ligadas e é preciso investir muito para que nós também definimos que não só queremos ser a rede de cuidados de saúde mais valorizada pelas pessoas, mas também queremos ser o local onde os farmacêuticos mais se realizam na sua profissão, quando comparado com as outras profissões, com as outras áreas da profissão farmacêutica, porque nós já representamos o maior número de farmacêuticos em trabalho, mas queremos que não só seja o maior número de farmacêuticos em trabalho, mas também seja o local que eles preferem para trabalhar. É um exercício complexo, é um exercício difícil, mas nós não perdemos esta situação. A terceira questão tem a ver está relacionada com estas duas, que é a nossa capacidade ou a vontade de nós conseguirmos manter a equidade no acesso aos serviços farmacêuticos por todo o país. E se é verdade que em algumas zonas dos países isso não só é possível, como está a acontecer muito bem, noutras áreas, provavelmente onde nós somos mais precisos, o nosso, também por mais uma vez relacionado com a sustentabilidade do modelo económico ou financeiro, a cobertura farmacêutica pode estar em causa e o impacto económico e profissional para os proprietários de farmácia e para quem exerce a profissão nessa zona é uma situação difícil e que esta crise também agravou. Primeiro quero agradecer, eu quero dizer que é um privilégio, é uma honra representar as farmácias e representar os farmacêuticos que trabalham nas farmácias. É uma honra, é um verdadeiro privilégio. Se havia dúvidas, ou se nós nunca tivemos, mas se havia alguma dúvida sobre a importância estrutural que a rede de farmácias e que os farmacêuticos tinham para o sistema de saúde, esta crise dissipou-as todas. E, portanto, com este obrigado e com este reforço e clarificação da nossa importância e da nossa função, porque nós nunca reparamos no que funciona bem, e agora ainda foi mais visível o quanto nós funcionámos e o quanto nós tínhamos capacidade e temos de resolver problemas e mais problemas de saúde aos portugueses, eu acho que este é o nosso trunfo. No fundo, esta esperança que eu vos transmito é que este obrigado que eu vos dou a todos, mesmo aos estudantes que foram fundamentais e tiveram uma atitude solidária perante os colegas e perante as pessoas, mas a quem trabalha diariamente nas farmácias, este obrigado é o maior sinal de esperança, porque esta crise colocou a farmácia como um dos epicentros do sistema de saúde. Não é o único, nem é preciso ser o único, cada um tem o seu papel e a competitividade é positiva na lógica do acesso e que as pessoas e os doentes tenham liberdade de escolha, mas verdadeiramente nos recolocou como um dos epicentros fundamentais da prestação de cuidados de saúde em Portugal. Isso já não vai mudar. Tínhamos nós a arte e o engenho, na fase pós-pandemia, para criar condições para aproveitarmos e conseguirmos concretizar os nossos sonhos e, acima de tudo, podemos continuar a servir bem os portugueses, sermos exemplares a nível mundial e garantir que o seu estado de saúde vai evoluindo e que há cada vez mais farmácia e mais farmacêuticos ao serviço das pessoas, não porque nós queremos, mas porque elas precisam. Olá a todos.
Agradeço muito esta oportunidade de me dirigir a todos vós, os mais jovens, para vos agradecer, antes de mais, o empenho que, enquanto futuros farmacêuticos, têm tido em todo o processo que temos vivido neste ano, que está agora a terminar, para juntos vencer a pandemia. Têm sido tempos muito difíceis, muito desafiantes. Temos conseguido, através da nossa ordem e das organizações do setor farmacêutico, onde estão também os jovens farmacêuticos e os estudantes de farmácia, fazer muito trabalho em prol dos portugueses e das portuguesas. Temos enormes desafios pela frente. Desde logo, o desafio de ajudarmos os cidadãos a perceber melhor que a vacina que agora vai chegar, a vacina da Covid-19, ou contra a Covid-19, precisa de confiança, precisa que aqueles que mais dela necessitam consigam efetivamente ter acesso, que esse acesso seja feito de forma segura e em comodidade, como esperamos que seja garantido pelo nosso Serviço Nacional de Saúde. Também aqui os farmacêuticos, todos eles, sem exceção, também os da distribuição, os da farmácia comunitária, se disponibilizaram para apoiar o país e para apoiar o Ministério da Saúde na vacinação local para a Covid-19, se assim fosse entendido. E eu diria que devemos manter-nos disponíveis e também, sobretudo, fazer aquele que é o nosso trabalho, sem precisar de nenhuma inclusão especial em nenhum plano, que é informar a população. Informar aqueles que todos os dias chegam até nós, nas nossas farmácias, e nos perguntam se a vacina é segura, quando é que vão ter a vacina, que tipo de conselho é que nós damos aos doentes crónicos, se devem ou não consultar o seu médico, enfim, tantas e tantas questões. Nós sabemos de casos de tantas pessoas que já vieram até nós com essas perguntas e que já vieram até nós até para se inscrever para apanhar a vacina na farmácia, achando possivelmente que, tal como aconteceu com a vacina da gripe, o poderiam fazer. E isto dá-nos uma enorme responsabilidade. Dá-nos a responsabilidade, com o conhecimento científico que temos, de, sendo rigorosos, dar de facto a informação aos cidadãos que lhes permitam, de forma autónoma, porque a vacina não é obrigatória, é facultativa, mas de forma autónoma e esclarecida, poder dar este passo rumo à proteção, à sua proteção e rumo ao futuro. Mas também um desafio muito importante para que as pessoas percebam que, neste caso, nesta pandemia, esta vacina não é o milagre que vai resolver tudo num curto espaço de tempo, porque ainda vamos precisar de algum tempo com as medidas básicas de segurança que temos utilizado, o distanciamento social, a higienização das mãos e, sobretudo, o uso de máscara, que é tão importante e que nós temos feito um trabalho tão meritório também a esse nível. Não se esqueçam que nós, farmacêuticos, que estamos no hospital, que estamos na farmácia, que estamos na indústria farmacêutica, que estamos nas análises clínicas, que estamos no ensino, na investigação, que estamos em todas as áreas onde efetivamente a pandemia se passa, não esquecendo as áreas regulamentares
onde todas estas avaliações, quer seja dos medicamentos, quer seja das vacinas e dispositivos, têm estado muito também na nossa responsabilidade. Todos nós, dizia eu, temos uma enorme responsabilidade para com os portugueses e com as portuguesas, responsabilidade essa que nós sempre honramos e que agora teremos, sobretudo numa altura muito difícil e excepcional, teremos de continuar a honrar. Trabalhando com todos os profissionais, conseguindo estar ao lado daqueles que mais precisam e, sobretudo, sendo farmacêuticos. É isso que nós somos. E ser farmacêutico é para a vida.